Galera, é o seguinte, muito bom dia aí pra vocês, estou gravando a aula, tá? Então quem perder alguma coisa, depois eu vou postar a aula pra você fazer o acompanhamento certinho aí. Eu quero que você pegue a sua lista de exercícios que eu enviei lá no Clipe Escola, todo mundo teve acesso, eu pedi pra baixar. Vamos resolver aí. Vamos começar a fazer esses exercícios, lembrando que esse conteúdo de hoje, eletroquímica, ele não consta na apostila, né? Que é um conteúdo que vocês vão ver ano que vem, mas eu já estou trazendo para vocês terem uma ideia. Então, é importante você prestar atenção na resolução do exercício e tentar fazer em casa também, tá bom? Exercício número 1, questão da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Na questão a seguir, escreva no espaço apropriado a somatória dos itens correto, dados potenciais de oxirredução. Tá? Então vamos lá. Ag+, ferro 2+, Ag+, mais 3 elétrons e Cu 2+, mais 2 elétrons. Primeira coisa, deixa eu te mostrar uma coisa que eu quero que você olhe para o quadro aqui e veja comigo. Por que eu coloquei a reação do Ag e do ferro só? Por conta do seguinte, se você olhar a primeira questão, né, ela fala somente desses dois. Então a gente vai dar um foco nesses caras aqui, tá bom? Depois a gente vai fazendo com calma os outros exercícios, as outras alternativas, aí a gente vai respondendo com calma. O que você precisa anotar? Você precisa olhar os potenciais de redução, ó, de ambos os casos. Por quê? Você vai notar que é uma reação de redução, ó. Ele era Ag+, ele foi para Ag0, redução. Era ferro mais 2 e foi para ferro 0, redução. Então eu tenho um potencial de redução nos dois casos. O que eu ensinei para vocês na última aula? Como que eu descubro quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução? A gente descobre através do potencial de redução. Lembra o que eu falei para vocês na última aula? Quem lembra? Quem vai lembrar? Qual que foi o macete que eu ensinei para vocês? Aquele que apresentar o menor potencial de redução terá que sofrer oxidação. Então, aquele que tiver o menor potencial de redução tem que sofrer o quê? Oxidação. Oxidação, tá? Tem que sofrer oxidação. Professor, é sempre isso? Sempre, tá? Aquele que tiver o menor potencial de redução sempre vai ter que sofrer o quê? A oxidação. Bom, qual dos dois tem o menor potencial de redução? Ferro. O ferro. O ferro está com menos 0,44. O Ag é mais, logo ele é maior e aqui é menor. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Já que o ferro está com menor, aqui ele está sofrendo redução. Ele tem que sofrer uma oxidação, né? Então o que a gente vai fazer com a reação? Inverter, né? Então eu vou inverter isso aqui, ó. Esse ferro 0 tem que ir para lá. Então eu vou apagar aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou colocar assim, da seguinte modo, ó. Eu vou colocar ferro, ó. Ferro 0, né? Ó, setinha. Ele virou o quê? Ferro mais 2 elétrons, ó. Agora ele sofre o quê? Agora ele está sofrendo uma oxidação, de acordo com a regra que a gente aprendeu aqui, tá bom? Ó, a regrinha dizia isso pra gente. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em cima eu tenho um elétron, aqui embaixo eu tenho 2. São valores iguais? Não. Não, puxa, não são valores iguais. O que a gente vai ter que fazer então? Ó, se aqui é 1 e aqui é 2, como que eu posso deixar o de cima e o de baixo igual? O que eu tenho que fazer, galera? O que vocês acham? Não é mais fácil eu multiplicar a reação aqui de cima? Ó, presta atenção.
Não seria legal eu pegar e multiplicar essa parte aqui, ó? Por quê? Quanto que eu tenho que multiplicar a parte de cima? O que vocês acham? Não seria legal multiplicar por 2? Sim ou não? Por quê? Isso aqui é 2, aqui eu tenho 1. Não é só multiplicar isso aqui por 2 que vai mudar? Vai, ué. Ele vai para quanto agora? Ó. 2 vezes 1, quanto que dava? Dá 2, né? Ó. Só que eu tenho um problema. Se eu multipliquei aquele 1 que estava aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui também, não é? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Olha o que a gente vai fazer, ó. Qual é o valor que eu tenho aqui na frente, galera? É 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Qual é o valor que eu tenho aqui na frente? 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Olha agora comigo. 2 elétrons, 2 elétrons. Agora tá igual? Tá. Aí você vai falar assim, professor, mas aqui tá 2 Ag e aqui tá 1 ferro. Tudo bem, mas eu tenho que olhar para a igualdade dos elétrons. A igualdade dos elétrons tem que ser a mesma, tá? Então eu vou puxar aqui, ó. Agora eu tenho que tomar um cuidado. Se eu invertir a reação de baixo, o sinal aqui também muda, né? Ele era menos, ele vai ficar quanto agora, ó? Vai ficar mais. Se era potencial de redução, agora é um potencial do quê? De, ó, oxidação. Tudo bem? Agora fica fácil. Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 2 elétrons antes da seta e eu tenho 2 elétrons depois da seta. Então em sentidos diferentes. São valores iguais, mas sentidos diferentes. O que eu posso fazer com eles, ó? Cortei. O que eu faço agora? Desço todo mundo que sobrou, ó. 2 Ag mais ferro 0, ó. Setinha. Sobrou quem? 2 Ag0 mais ferro mais 2. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta para a gente finalizar aqui, ó. Qual que é o valor da DDP? Quanto que dá o DDP aí, galera? Vamos lá, quanto que dá a DDP aí? Ó, soma de cima com de baixo, ó. Quanto que dá, turma? 0,8 mais 0,4 vai dar o quê? Vai dar 1,24, né? Volts, ó. Tá aqui a nossa resposta, tá bom? Então, o valor da DDP é de 1,24 volts. Para finalizar, o que a gente faz agora? Ó, o Ag, ele era mais 1 e foi para 0. Ele era mais 1 e foi para 0. Ele está sofrendo redução ou oxidação? Hein? Redução, ó. Então ele sofre uma redução. Muito bem. O ferro, ele estava 0, ó. Ele estava 0 e foi para ferro mais 2. O que ele sofreu? Oxidação. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, ó. Oxidação. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ferro está sofrendo oxidação. Ele é polo positivo ou polo negativo na nossa pilha? E aí, turma? O ferro, ó. Ferro. É polo positivo ou polo negativo? Positivo. Ó, ele está sofrendo oxidação.
Ele está sofrendo oxidação. Então ele é Negativo. polo negativo, ó. Ele é o polo negativo. Se ele é o polo negativo, ele é conhecido como ânodo ou cátodo? Ânodo. Ânodo. Ó, ânodo. Tudo bem. Vamos fazer do AG? Ó, vamos fazer do AG aqui, ó. AG. O AG, pô, agora é só lógica. Se o ferro é polo negativo, o AG é o quê? Polo Positivo. positivo. Se o ferro é o ânodo, o AG vai ser o quê? Cátodo. Cátodo. Tá aqui. Bom, agora eu vou para as alternativas. Já defini todo mundo que eu tinha para definir, vou para as alternativas. Peguem aí, alternativa 01. Acompanha comigo. Uma pilha formada por um eletrodo de ferro em contato com uma solução contendo ferro mais 2, que a gente já viu isso, e um eletrodo de prata, Ag, em contato com uma solução contendo íons de prata, ligados por uma ponte salina, apresentam um potencial padrão de mais 1,24 volts. Correto ou está errado isso? Zero 1, tá correto ou tá errado, galera? Ó, qual que foi o DDP que a gente achou? Não é um sinal positivo, mais positivo aqui também não é positivo, ó. 01, tá correto ou tá errado, turma? Certo. Certo, então eu vou anotar aqui em cima, ó. 01, correto. Vamos para 02. Na mesma pilha da alternativa anterior, ocorrerá a oxidação da prata com formação de Ag+. E aí? É a prata que sofre oxidação? Não. Não, né? Então a 02 está errada. Por quê? É o ferro que sofreu o quê? Oxidação, tá? Então a 02 está errada. A reação, ó, de 2Ag0 mais ferro mais 2, formando a 2Ag+, mais ferro é espontânea? É essa reação que a gente ocorreu aqui ou é essa aqui, ó? Qual que está correto? A que está no exercício ou a que está aqui no quadro? A do quadro, né? Ó. A que ele colocou na lista de exercício está errado. Não é 2Ag0. É 2Ag+ virando 2Ag0. O que está na lista está errado. Então a 04 está errada. Tudo bem? Então essa alternativa está errada. Agora a 08. Presta muita atenção na 08. Ele fala o seguinte. Uma lâmina de alumínio mergulha em uma solução de sulfato de cobre. Apresentará a formação de um depósito de cobre metálico sobre ela. Bom, agora ele não está mais falando disso aqui, tá? A gente vai ter que fazer um novo esqueminha para que a gente possa entender. Então bate seu print aqui do quadro para que a gente possa fazer o segmento. Vamos lá, para a gente poder seguir aí. Bate aí seu print rapidinho para a gente fazer o segmento. Um, dois, três, foi. Vamos lá. Então até o momento só a 01 está correta. Toma cuidado, tá? Vamos seguir. Eu vou apagar aqui para que a gente possa responder agora a 08 e a 16. Que é diferente do que a gente estava vendo agora, ó. Vamos lá. Lembrando que eu estou gravando a aula, qualquer coisa é só voltar no depois e assistir, tá? Eu vou postar para vocês, depois vocês voltam a assistir. Ele falou o seguinte, ele falou que vai pegar uma solução, ó. Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma solução aqui de sulfato de cobre, ó. Então eu tenho isso aqui, ó. Sulfato
de cobre, tá bom? Uma solução aqui, ó. Aí ele falou pra gente que ele vai mergulhar aqui dentro uma lâmina de alumínio. Então eu vou pegar assim, ó, uma lâmina de alumínio. Tá? O que acontece? Quando a gente fala lâmina de alumínio, não é aquele papel de alumínio que você tem em casa, sim ou não? Parecido com aquele. Ele está na forma sólida, não é? Ele está na forma sólida, ele está na forma metálica. O que acontece? Quando o alumínio, presta atenção agora, quando o alumínio está na forma metálica, o NOx dele é zero, tá? Ele está na forma sólida aqui, ó. Forma sólida. A gente colocou ele em contato com quem? Contato com sulfato de cobre, ok? O sulfato de cobre está na forma aquosa, né? Está uma solução aqui já. O que acontece aqui, galera? Presta bastante atenção. O alumínio e o cobre vão trocar de posição. O alumínio e o cobre vão o quê? Vão trocar de posição. Então o cobre vai vir para cá e o alumínio vem para cá. Então eu vou ter o seguinte, ó. Cu, ele não trocaram de posição, então o Cu vira o que agora? Zero. Tá? E a gente vai ter o seguinte, ó. O alumínio não vai vir para o lugar do cobre, então o alumínio vai estar junto com esse cara aqui, ó. AlSO4. Tá bom? Mas toma um cuidado. Toma um cuidado comigo aqui e presta muita atenção por quê? O alumínio, quando ele está na forma metálica, o NOx é zero. Mas quando ele está junto com qualquer outra coisa, o NOx dele passa a ser, ó, mais 3. Ó, o NOx dele passa a ser mais 3. O SO4, eu vou puxar aqui para baixo para que você veja, ó. Alumínio e SO4, ó. Acompanha comigo. O alumínio ele tem um NOx de mais 3. O SO4 ele tem um NOx de menos 2. O que acontece nesse caso? Presta atenção. O X e o Y, eu ensinei para vocês isso ano passado. Eu acho que vocês lembram disso ainda. O X aqui é 3. O Y aqui é 2. Quem vai lembrar para mim? Quando o X e o Y são diferentes, o que a gente precisa fazer? Ó, inverter, né? O 2 que está aqui vai vir aqui para baixo, ó. Presta atenção, ó. E o 3 que está aqui em cima tem que vir aqui, ó. Aí eu abro um parêntese e fecho aqui e coloco esse 3 bem aqui, ó. Tá bom? Regra que eu tenho que fazer porque isso aqui é um sal. A gente viu isso no passado, tá bom? Quando o X e o Y são diferentes, a gente inverte. Moral da história. Então o que a gente vai ter aqui em cima, ó? Nós vamos ter isso aqui, ó. Al, ó, 2, SO4, 3. Tá? Então, quando você coloca alumínio em contato com sulfato de cobre, você começa a formar cobre metálico. Metálico porque ele vai estar na forma sólida. Lembra daquela plaquinha, essa plaquinha que a gente colocou aqui, ó? O cobre que estava na solução começa o quê? A migrar, ó. Começa a migrar para nossa o quê? Plaquinha. Aí eu vou começar a formar cobre aqui, ó. Eu começo a formar o cobre metálico, tá? Isso aqui é quem? O nosso cobre metálico, tá bom? Então a alternativa 08 tá correta, tá bom? Então quando você mergulha uma lâmina de alumínio em sulfato de cobre, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o depósito de cobre metálico sobre ela, tá bom? Então a 08 também está o quê? Correta.
Alguém ficou com alguma dúvida, por favor? Pergunta. Galera, pergunta. Tira sua dúvida comigo agora. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Para finalizar essa número 1, ó, para finalizar a número 1, ela é bem tranquila, ó. Ela fala o seguinte: o alumínio Al0 é um redutor mais forte do que o ferro mais 2? E aí, galera, como que eu faço para ver isso? Como que eu descubro que o alumínio é um redutor mais forte que o ferro? Turma, conversem comigo, vamos lá. Como que eu faço para descobrir isso? Turma? Galera, caiu vocês aí? Como vocês estão aí? Alô, alô, cadê vocês? Turma. Estou aqui, professor Gabriel. Tá. Então é o seguinte, ó. Como que eu consigo verificar essa número 16? Vocês vão precisar de lembrar de um conceito que eu ensinei ano passado para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês nessa questão. Ano passado a gente viu uma palavra chamada assim, ó. Fila de reatividade. Fila de reatividade. Tá? O que essa fila de reatividade vai nos apresentar? A gente vai entender o que ela o conceito dela é muito importante, ó. Fila de reatividade. Vou colocar aqui. A fila de reatividade, eu quero que você entenda, ela é uma fila, uma ordem, tá? Que vai nos mostrar substâncias que têm facilidade em sofrer oxidação, tá? Então, ela vai nos mostrar substâncias que têm facilidade em sofrer oxidação, tá bom? Vamos lá. Então, eu começo assim, ó. Quais são os elementos que têm maior facilidade em sofrer oxidação? Família 1A. Depois vem quem? Família 2A. Vem quem depois? Vem o alumínio, ok? Vem o manganês. Depois vem o zinco. Aí vem o ferro, ó. Tá? E tem mais outros elementos que aqui vai embora que não convém a gente lembrar agora. O que acontece? A família 1A apresenta maior o quê? Reatividade. Mas lembra o que é reatividade? Ó, vou colocar assim, ó. Facilidade, ó, facilidade em sofrer oxidação, ó. Tá aqui, ó. Facilidade em sofrer oxidação. O que você precisa lembrar? Quando a gente fala que uma substância está sofrendo oxidação, ela é um agente. Ela é um agente oxidante ou um agente redutor? Redutor, tá? Ó, então eu vou destacar aqui para você, ó. Oxidação, ó, puxar bem aqui, ó. É agente
redutor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, para finalizar essa questão número 1. O alumínio, foca no alumínio, ó, foca no alumínio e o ferro que está bem aqui. Quem tem mais facilidade em sofrer oxidação? O alumínio ou o ferro? Não, ó. Olha a setinha. Ela está aumentando ou está crescendo nesse sentido? Aumentando. O alumínio está aqui e o ferro está aqui. Quem tem maior facilidade? O alumínio ou o ferro? Alumínio. Alumínio. Então, se o alumínio tem mais facilidade em sofrer oxidação, agora eu vou te fazer uma pergunta. Ele não tem maior facilidade em ser um agente redutor? Não é verdade? Se ele tem facilidade em sofrer oxidação, ele tem mais facilidade também em ser um agente redutor. Agora eu vou te perguntar o seguinte. A alternativa 16, está correta ou está errada? Vamos ler de novo? Eu vou ler com vocês, ó. Vou ler com vocês. O alumínio é um redutor mais forte do que o ferro? Sim ou não? Sim. Sim. Então a 16 também está o quê? Correta. Qual é o somatório das nossas alternativas corretas então, galera? 1 mais 8 dá 9. 9 mais 16 dá quanto? 25. 25. Tá? Então o somatório das alternativas corretas é 25. Tá bom? Quem quiser bater um print, bate aí rapidinho. Novamente, lembrando que eu estou gravando a aula. Quem perdeu qualquer detalhezinho, depois é só assistir lá que eu vou postar para vocês. Tá bom? Vamos seguir aí. Vamos fazer essa questão que caiu no Enem ano passado? Ela é bem interessante, ela, cara. Bem legal. Então, bate seu print aí novamente. 1, 2, 3. Foi. Vamos lá. Vamos fazer essa questão que caiu no Enem ano passado. Ela é bem bacana. Vocês vão ver como que ela é legal, essa questão. Nossa, meu café está esfriando aqui, nem vi. Vamos lá, questão número 4. Vamos lá, questão número 4 aí, ó. Que caiu no Enem, ó. Enem 2019, hein? Recente essa questão aí, ó. Recente. Deixa eu só ver aqui. Eletrodo poroso, né? Então, um sistemazinho aqui, ó. Então eu tenho aqui um eletrodo poroso. Tá? Vou colocar assim, ó. Poroso. Tá? Aqui é o lado positivo. Ó. Lado positivo. Aí tem uma membrana, né? Separadora. Vamos colocar assim, ó. Membrana aqui, ó. Uma membrana aqui. Tá? E aqui você tem um eletrodo de zinco. Deixa eu pegar aqui e fazer de outra cor, ó. Aqui eu tenho... Deixa eu colocar mais. Aqui eu tenho um eletrodo de zinco, ó. Zinco. Que é o polo negativo da pilha aí. Aí ele fala o seguinte, que aqui nessa parte, ó. Nessa parte aqui, entra O2, né? Ele passa pelo eletrodo poroso, ó. Sai como OH, né? OH-, certo? Ele entra no eletrodo de zinco, ó. Esse OH-,
entra no eletrodo de zinco e ele sai na forma de zinco, ó, sai na forma de zinco OH4 menos 2. Tá aqui. Então isso aqui caiu no Enem ano passado, cara. Bem interessante essa questão aí. E bem aqui em cima da lâmpada, você, aqui em cima da membrana porosa, você tem uma lâmpadazinha, né? Ela está acendendo aqui, ó. Bom, então vamos lá. Galerinha do meu coração, presta atenção aqui no tio. Primeira coisa que você vai notar. Entrou O2, gás oxigênio. Esse gás oxigênio entrou um eletrodo poroso que tinha um polo positivo. Quando ele passou por esse eletrodo poroso, ele virou OH-, tá? Então ele ficou como um OH-. Aí ele passa pela membrana separadora, tá bom? E chega no eletrodo de zinco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda isso. Esse zinco que está na forma de eletrodo, ele está na forma de solução ou ele está na forma metálica, na forma sólida? O que vocês acham? Sólido? Sólida. Agora, você vai lembrar do que a gente viu anteriormente. Quando o metal está na forma sólida, qual é o NOx dele? Zero. Ó, então o eletrodo de zinco está na forma sólida. Sólida, o NOx é zero. Aí ele entrou em contato com OH-, ó. OH-. Aí aconteceu o seguinte, ó. Ele virou o quê? Entrou OH-, entrou em contato com zinco sólido, virou o quê? Zinco, OH4 menos 2. Tá aqui. Agora, vamos ler a alternativa que ele fala pra gente, é um enunciado, ó. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar. Por que zinco-ar? Você está pegando o O2 que está no ar, né? Então, por isso, ó, zinco-ar. Que combinam com o oxigênio atmosférico, tá? E o metal de zinco, ó, em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. Por que caráter alcalino? Esse OH- é uma base. Toda base é conhecida como alcalina, tá? Então esse sistema todo é um sistema básico, meio básico, tá? Isso aqui você precisa entender. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura, como a gente tem aqui. No funcionamento da bateria, a espécie que é formada no ânodo é, primeira coisa, polo positivo. É conhecido como cátodo ânodo. Gente, polo positivo numa pilha é conhecido como cátodo ou ânodo. Turma, vamos lá. Polo positivo é conhecido como cátodo. Polo positivo é conhecido como cátodo. E o polo negativo é conhecido como ânodo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele quer saber do cátodo ou quer saber do ânodo? Ele quer saber de quem? Do ânodo. Ele evidenciou. Ânodo. O ânodo é o zinco. O que a gente está formando no polo negativo chamado ânodo, galera? O que a gente está formando ali? Responda para mim. Nós estamos formando zinco ou nós estamos formando isso aqui? Hã? Ó, entra o OH-,
Encontrou o eletrodo de zinco, o que a gente formou? O que a gente formou? Ó, ZnOH42. Então, qual é a alternativa correta? Letra E. Me responde uma coisa. Difícil essa questão? Difícil uma questão dessa que caiu no Enem? Hein, galera? Difícil uma questão dessa que apareceu no Enem ano passado? O que você precisava olhar para o sistema e saber? Polo positivo, cátodo. Polo negativo, ânodo. Pronto. Se você sabe reconhecer que polo positivo é isso, polo negativo é isso, acabou. Acabou a questão para você. Porque você só vai perceber, ó, o que está saindo do polo negativo. O que está saindo? ZnOH4. Se está saindo daqui, quer dizer que isso aqui foi formado aqui. Então, o polo negativo, ânodo, forma ZnOH4. Por isso que eu falei aquele dia para vocês. As questões de vestibulares e Enem não vai chegar para você falando polo negativo, polo positivo. Ele vai trabalhar com esses nomes, ó, cátodo e ânodo. É só lembrar, polo positivo é o cátodo, sofre redução, ó. Isso aqui você tem que escrever na cabeceira da sua cama, ó. Isso aqui sofre redução. Polo negativo, ânodo, sofre oxidação, ó. Ó. Ponto. Uma dica, vou te dar uma dica para você memorizar. Eu já te ensinei isso, ó. Carga negativa. Carga negativa. Vem de ânion. Ânion. Então esse polo é o ânodo. Carga positiva vem de cátions. Cátions. Então esse polo é o cátodo. Agora, como que você vai reconhecer quem sofre oxidação e redução? Olha para a primeira letra, ó. Aqui é uma consoante. Então tem que sofrer uma redução. R é uma consoante. Como que você vai saber que o ânodo? Ânodo é uma vogal, começa com A. Então, oxidação é o O, uma vogal também. Consoante com consoante, vogal com vogal. Tá? Então, estou dando várias dicas para você memorizar esse processo aqui, tá bom? Mas ressalta a importância de você fazer exercício. Porque não adianta eu chegar aqui e ficar falando tudo isso aqui e você não praticar os exercícios. Você pegar a lista que eu te mandei, fechar e não fazer nada. O que você está fazendo não vai adiantar. Se você não pegar e praticar os exercícios. Tá? Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Alguma dúvida? Eu quero encerrar essa aula hoje fazendo uma coisa diferente com vocês. Deixa eu achar aqui. Vamos fazer uma musiquinha? Vamos cantar todo mundo uma musiquinha aí? Deixa eu achar aqui. Cadê? Eu tenho uma musiquinha bem legal aí, peraí. Aqui, só um momento. Eu vou mandar para vocês. Aí vocês me acompanham. Acho que eu não tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Ó.
Eu vou cantar ela para vocês e vocês tentam memorizar aí, tá? Ó. Deixa eu lembrar. Ó. Vem, 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 vem. Na oxidação, o ânodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído, concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro cátodo boladão. E o NOx vai subindo, um beijão no coração. Ó, olha que interessante a musiquinha, ó. O anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Lembra que oxidação é perda de elétrons. Então ele é um agente redutor, então ele vai sofrer uma corrosão. Olha que musiquinha interessante. Os elétrons, lembra que os elétrons partem do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, eles vão migrar do polo negativo para o cátodo boladão. Por último, você precisa lembrar que como aqui é o polo negativo, né, está sofrendo uma oxidação, a concentração tende ao quê? A aumentar. Se a concentração aumenta, o NOx também o quê? Aumenta, tá? Então mais uma vez a musiquinha só para você acompanhar aí, ó. Vem, 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 vem. Na oxidação, o anodo é negativo, onde ocorre a corrosão. Os elétrons vão partindo para o cátodo boladão. Eu lembro que assim. E o NOx vai subindo, um beijão no coração. Então, essa musiquinha, ela é bem interessante para você ajudar você a memorizar o sistema de uma pilha eletroquímica. Tá bom? Alguma dúvida, turma? Algum questionamento? Alguma dúvida? Algum questionamento? Parece que vocês não gostaram da minha música, é?